Fala, Tiagão. E aquela? A famosa cara de... Tá com ela, não? Porque não é possível, família vascaína. Quando? Quando vai chegar a nossa hora? Tá aqui, ó. Tá preso aqui. Mas, enquanto não chega a nossa hora, vamos debater um pouco de Vasco, trazendo aqui algumas opiniões de Aranha mais uma vez, basicamente dizendo o seguinte num tom de desabafo: o Vasco só tem o Verratti e Pedrinho precisa contratar, precisa reforçar esse elenco. Você vai acompanhar aqui essa opinião do De Aranha pra gente debater. E também o Felipe Basto, né? Tava lá na Sport TV comentando um pouco essa partida aí, né? Vasco contra Volta Redonda. Eu sei, assim, o Felipe Basto, ele quis ser maneirão, sabe? Mas a gente vai debater também essa forma de pensar aí do Felipe Basto. Além disso, trazer aqui, né, as últimas apurações sobre o atacante português Bruma. Vai chegar? Não vai chegar? Braga tá querendo, né, atrapalhar alguma coisa? Quer contratar um jogador para liberar depois? Pelo amor de Deus, mesma situação da novela mexicana. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, falando rapidamente aqui da classificação do Campeonato Carioca, infelizmente, né, o Vasco acabou empatando ontem contra o Volta Redonda, ficou ali com 13 pontos. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu acho que vai começar o segundo tempo de Nova Iguaçu e Portuguesa. Então, o Nova Iguaçu, né, pode entrar aqui no G4 e logo mais tem um clássico, né? Boa Vista contra a Série C. Então, de repente, aí o Série C ganhando do Boa Vista, pode chegar a 9 pontos. E na próxima partida, né, na próxima rodada, é Vasco e Série C. Então, é bom o Vasco abrir os olhos aí, né? Porque tem que, né, classificar, né, para as semifinais do Campeonato Carioca. Eu acho que é importante para a sequência do ano, para o time criar casca, esse tipo de jogos, né, contra times fortes, decisivos. Eu acho bem importante, então o Vasco tem que ficar de olho aí para classificar para semifinais do Campeonato Carioca. Seguindo aqui a nossa resenha, família, quero trazer esses dois cortes aí, do Felipe Bastos e também do De Aranha, analisando a partida do Vasco no dia de ontem. Claro que a gente já vai projetar aqui, né, a sequência do Vasco, projetar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem também Sul-Americana. Se liga só, depois vem resenhar aqui com o Tiagão. O Vasco iniciou o ano muito bem, assim, jogando muito bem, muita movimentação. O jogo contra o Madureira foi muito bom, o jogo contra a Portuguesa foi muito bom. Hoje oscilou um pouquinho para baixo, que eu vejo como normal também, que os jogadores estão se encorpando, estão ganhando mais forma, estão ganhando mais entrosamento, isso é normal, mas eu vejo o Vasco esperançoso com esse meio campo. Jair, Paulinho e Tietê são jogadores que fazem movimentações que o Carille pedia isso. Eu trabalhei com o Carille em 2017, ele pedia essa movimentação para os meias. E o Vasco hoje consegue com eles, aí deixa o Coutinho, o Alex Teixeira, o Paê, quando entra também, mais à vontade para conseguir achar o Verratti para finalização. E eu acho que é isso que o Vasco vai buscar para o ano. Hoje não teve um bom jogo, realmente não teve um bom jogo, mas alguns momentos, alguns relances dentro do jogo foram lances bons, assim. E o Carille, até numa parada técnica, falou: a gente está jogando bem, mas precisa melhorar em alguns aspectos aqui dentro do jogo. Mas eu acho que o Vasco busca a evolução. Hoje é um jogo para você... vamos ligar o alerta aqui. Mas é um jogo para que você organize seu time para que o ano comece mais tranquilo do que foi os últimos, né? E o Vasco hoje veio com o que tinha de melhor, à exceção do Adson. O Vasco colocou em campo o que ele tinha de melhor e vem colocando nos últimos jogos. E a gente tem visto, eu fiz 2 jogos do Vasco, esse meio do campo de composto Jair, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho, no papel, é um excelente meio campo. É verdade. Tecnicamente nem se fala. O problema maior do Vasco é que você não tem o Adson, que faz correria, e tem o Alex Teixeira. E o Verratti, que é um jogador que não tem velocidade. Você não pode ter o Alex Teixeira e o Verratti para jogar bolas compridas, jogada de velocidade, não tem. Então o Vasco é o time de toque. E vive dos cruzamentos, do Piton. Agora está vivendo mais um pouco do Paulo Henrique através de jogadas individuais. Quem cruza melhor é até o Puma. Mas o elenco do Vasco visivelmente é muito limitado. E o que nós vimos hoje é a realidade. Você tem o Hugo Moura,
você tem o Cocão no meio do campo, você tem o Payet, que às vezes entra no segundo tempo, tem o Puma Rodrigues, mas é muito pouco. Isso aí não é elenco para você disputar uma temporada inteira. O Vasco precisa de homens do meio para frente. Encorpar, né? Encorpar. Jogadores que, quando não tiver, como hoje. Hoje, o meio do campo do Vasco não existiu. O único que é o salva-barra é do Jair. Setor defensivo, hoje falhou. Tudo bem, o João Vitor fez um gol contra, mas ele é um excelente zagueiro. Quase que ele se torna um herói. Poderia ser o bandido, quase que nos acréscimos ele poderia se tornar um herói. Mas é um excelente jogador. O setor defensivo do Vasco é bom. O problema é ofensividade, é velocidade. O futebol pede isso. E o elenco do Vasco está muito limitado nesse sentido. E o segundo tempo, não. Segundo tempo, sempre o Volta Redonda foi melhor tecnicamente. Sempre foi melhor. Mas pelo menos o Vasco teve um pouco mais de atitude. E eu, hoje, salva a barra do goleiro, do Léo Jardim, que não comprometeu. As bolas que entrou não teve culpa nenhuma. O Paulo Henrique é um cavalo. É um leão, é um monstro. É limitado tecnicamente na hora de um cruzamento, essa coisa toda. Mas olha, o menino Oliveira que veio é bom jogador. O setor defensivo do Vasco dá pro tranquilo. Ainda tem o Maurício Lemos. Piton, ainda tem o Piton, que é um jogador de qualidade. Meio do campo do Vasco, é isso que eu tô falando aí, ainda tem alguns bons reservas. O problema do Vasco é dali pra frente. Na hora de criar, na hora da velocidade, na hora de mudar a perspectiva do jogo, o Vasco não tem, ele só tem o Verrete e o resto. São Verrete. Olha, em momento nenhum do jogo hoje vai poder ter feia. O Vasco sempre teve perdendo. E é curioso o futebol, né? O Piton praticamente quase tomou a bola do Payet na cobrança de escanteio. Porque quando o Payet está em campo, é ele que cobra tudo. E ele cobrou 3 escanteios no jogo de hoje, todos muito mal. E nesse lance, aos 48 minutos, ele praticamente quase que tomou a bola o Payet estava encaminhando, ele foi na frente, correu, pegou a bola e foi, aí o Payet se... E a cobrança foi perfeita, cara. Numa dupla de zagueiro do Volta Redonda, eu não sabia quem eu ia escolher como melhor em campo. Porque não erraram nada. E isso é difícil no futebol. E o Verrete subiu entre esses dois aí, que são altíssimos, e cabeceou quase que um chute. Ele se posiciona muito bem, cabeceia muito bem. Me lembra... E ele vai buscar um empate que eu considero imerecido, não é bem o caso. Injusto também não, porque o futebol não tem justiça. Pelo Verrete, muito merecido. Pelo Volta Redonda, não. O Volta Redonda, tecnicamente, foi melhor. Mas e daí? Futebol é assim, né? E por muito pouco, o João Vitor não faz outra lambança, que ele fez o gol contra ele voluntariamente. Quase que ele fez um pênalti. Aos 51 minutos, bobo, fez uma falta boa, só que estavam os 2 dedos fora da linha, no bico da área. Houve a cobrança e o Vasco teve um ataque. André, de novo, uma falta lateral ali do bico da área, mas bem pela linha lateral, quase saindo a bola. E o Piton, como sempre, faz um cruzamento para a área, aí o goleiro Jean saiu mal. E o João Vitor se antecipou, cabeceou e essa bola milagrosamente não entrou, cara. Porque por muito pouco... Ia ser consagrador. Não, ele fez gol contra, não jogou tão bem como joga e quase que se torna um herói, porque é assim o futebol. Mas olha, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho pelo que o Vasco não jogou e tá de bom tamanho pro Volta Redonda, que vai se classificar. É verdade. O Volta Redonda vai se classificar e um grande aí vai dançar. E pelo andar da carruagem, quem tem que abrir o olho é o Fluminense. Eu escolhi o Verrete como o melhor jogador da partida, pela luta, pela garra, pela entrega. Esse cara é um símbolo. A partir de agora, eu o chamo de São Verrete, André. Assim, deixa eu começar com a opinião ali do Felipe Bastos, porque eu acho que ele quis ser parceiro, né? Já que trabalhou com o Carille, deve conhecer aí alguns atletas do Vasco, vou ser parceirão aqui, porque, Felipe, não teve nada de bom. Absolutamente nada. Ah, mas teve... nada. Era o Volta Redonda. Era o Volta Redonda. Eu não quero citar aqui, mas infelizmente eu vou citar, eu acompanhei um pouco, né, de Flamengo e Volta Redonda. Primeiro tempo, Volta Redonda não passava do meio-campo. Eu sei que tem a questão de investimento, entrosamento, tudo isso. Mas você entende onde eu quero chegar? Então não dá pra pegar alguma coisinha e falar que não foi. Não foi nada bom, né? Porque o Vasco até teve a possibilidade de virar a partida, né, no último lance, mas sabe, foi um jogo pau a pau e não pode ser pau a pau. Se a gente quer ter um ano mais tranquilo, sonhar com alguma coisa, o Vasco não pode encarar o Volta Redonda e ser pau a pau, não pode, de forma nenhuma. Mas tem um ponto também, tem um ponto. Como nosso treinador disse na coletiva, a gente torce pra ser uma partida isolada e vamos trabalhar para isso. Eu pego até o Santos como exemplo. Eu sei que tem, né, toda essa questão aí do Neymar, motivação e tudo mais, mas o Santos perdeu pro Palmeiras, né, tomou porrada de vários times pequenos e ontem conseguiu, né, ganhar bem ali do São Paulo por 3-1. Então eu entendo que o Vasco pode dar, sim, a volta por cima, né, jogar bem contra o Série C e esquecer essa partida. Agora, não teve nada de bom.
nada, né? A gente pode destacar talvez o Verratti, que faz o gol, né? Faz os gols. E o ponto, né? Como ele mesmo disse na entrevista ali após o jogo, né? O que vale é que a gente não perdeu e somou um ponto, que é a atuação absolutamente nada. E assim, em relação ali ao De Aranha, a gente fala muito sobre isso, né? Que o time do Vasco é limitado, que tem mais opções no setor de meio campo, mas eu entendo e torço para isso, tá? Talvez com um pouco de otimismo. Eu acho que chegando determinadas peças, o time do Vasco melhora. Alguns jogadores vão até performar melhor, porque ontem, no jogo de ontem contra o Volta Redonda, o Volta Redonda conseguiu mostrar para todo mundo que é muito difícil jogar um futebol que só o Vasco quer jogar. Vocês podem até pensar diferente de mim, mas eu não consigo, cara. Todo jogo que eu assisto, ou todo time que eu vou assistir na televisão, eu não vejo um time praticar esse futebol do Vasco. Como assim, Thiago? Cara, todos os times hoje têm um jogador de velocidade. Um jogador para ser a válvula de escape, um jogador para atacar o espaço, um jogador para puxar o contra-ataque. Todo time tem, mas o Vasco não tem. E ontem o Volta Redonda fez o quê? Povoou meio campo, complicou o Vasco e aí, né, dificultou nossos jogadores que têm uma certa qualidade. Cadê? Não tem ninguém para, né, correr. É muito difícil. Eu só vejo o Vasco assim. No mundo. No mundo. Você pega aí hoje, né, ganhou mais um título. Olha o ataque dos caras. Todo mundo aguenta correr. Todo mundo aguenta correr. Bruno Henrique, que já não é mais um garoto, mas aguenta correr. Michael, Plata, todo mundo aguenta correr. Todo mundo. O Vasco não. O Vasco pro Alex Teixeira, Coutinho e Verratti puxar um contra-ataque, né? Até a gente que não joga, que não é profissional, vai aguentar correr atrás deles. Mas quer dizer que o Verratti não presta, que o Coutinho não presta, que o Alex Teixeira é ruim de bola? Não. Só tem que encaixar ali o time, né? E conseguir as características que podem... que possam, na verdade, né, potencializar cada um. Coutinho precisa jogar com os jogadores do lado dele que tem uma certa velocidade para ele encaixar os passes. Coutinho pegar na bola e ter que arrancar, não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. No máximo, ele ali próximo da área para fazer o que ele fez contra a Portuguesa. Então, assim, concordo plenamente com o Dé. O time do Vasco é limitado, tem as suas limitações, mas tem que contratar. A ideia é essa. Pelo menos a ideia é essa, de trazer aí, né, de 2 a 4 pontas e tem que chegar o mais rápido possível. E aí a minha esperança, chegando esses atletas, tem a volta também do Adson, né? O Vasco vai melhorar. E alguns jogadores, né, pegando a partida de ontem, como o Coutinho, como o próprio meio-campo ali, Tietê, Jair, Paulinho, né, Hugo Moura, se ganhar a vaga, eles vão performar melhor, porque vai ter essa possibilidade também de velocidade na frente, e aí o adversário não vai ficar focado na única forma de jogar que o Vasco tem, que é trocar passes. Não. Vai ter também um jogador na frente, se der mole, vai marcar pressão, beleza. Mas eu tenho qualidade aqui no meu setor de meio campo, todo mundo sabe, né, trabalhar bem a bola, fazer um lançamento longo, esse cara para ganhar em velocidade. E aí o Verratti, cruzou o Verratti, gol. Então eu penso dessa forma, família. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, a gente tem aqui algumas apurações sobre o Bruma. Tá na tela para vocês. Carlos Berbert. Vasco depende que o Braga encontre e acerte com um substituto do Bruma até amanhã, 3/2, às 11h59, pois é quando encerra a janela de entradas de jogadores em Portugal. O Braga não se opõe a vender o Bruma, mas precisa encontrar um substituto para ele dentro deste prazo. Ainda não há um acerto e que as conversas estão acontecendo e ainda dependem de um acerto entre as partes. O Braga pode sim vender o Bruma depois desse prazo, amanhã, 3/2, às 11h59, até porque é a janela de entrada para jogadores, né, que fecha. A questão é que o Vasco precisa que o Braga encontre esta peça de reposição e acerte com ela e provavelmente seu clube até amanhã. Para o Braga vender o Bruma, a janela do país de destino ainda precisa estar aberta, como é o caso do Brasil. Daí a gente tem aqui a Record de Portugal dizendo o seguinte: Braga está em busca de um substituto de Bruma, que pode acertar com o Vasco. Tá aqui que é um jogador, né, do Casa Pia, time que o Cleiton, né, jogava e agora ele tá atuando no Rio Ave. E aqui a gente tem uma outra apuração que é do Bruno Braz do UOL. Tá aí, ó. O que cabia ao Vasco ser feito foi realizado. A UOL apurou que, pelo menos assim, que o Cruz Maltino entende que agiu na negociação pelo ponta esquerda português Bruma, de 30 anos. O clube agora aguarda a documentação do Braga para poder finalizar a contratação do jogador nascido em Guiné-Bissau. O Vasco topou as condições de negócio feitas pelo clube lusitano. Caso o Braga mantenha o seu posicionamento, o Cruz Maltino pagará cerca de 6 milhões de euros pelo atleta. Entre a diretoria vascaína e Bruma também já há um acordo verbal, com questões salariais e gatilhos contratuais definidos. No entendimento do Vasco, agora só depende do Braga.
Então é isso, né, família? Algumas apurações aí que, poxa, e agora, Thiago, quem tá certo, né? Porque ontem o jornalista Lucas Pedrosa disse, né, que tava tudo certo. O Vasco estava trocando ali as documentações para acertar com o atleta. Meu amigo Edson também, que mora na Alemanha, né? Eu pontuei isso aqui com vocês. Estava lendo em alguns sites lá de Portugal, dizendo também que a negociação estava, né, certa e o jogador ia atuar no Vasco. E aí tem aqui essas questões aí a serem resolvidas, segundo essas apurações aqui do Carlos Berbetti, né, também ali do Bruno Braz. Vamos aguardar, né, família? E torcer muito para que o Vasco possa acertar com esse jogador, porque aí, beleza, dá merda, aí vai ter que buscar um outro nome no mercado, um outro jogador, e aí dificulta mais o time de entrosamento, não tem a peça, esperar o Alisson voltar. É complicado, não é fácil. Vamos torcer para que o Braga, né, não complique, beleza, aceita, eu acho o jogador aí para que o Bruma possa ser jogador do nosso Vascão. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.